Pessoal, vamos fazer a correção da nossa atividade sobre o descritor 6, que é o de identificar o tema de um texto. Leia o texto abaixo. Água, uma questão de sobrevivência. Ao mesmo tempo que precisamos evitar a poluição dos mananciais, devemos também economizar a água tratada. Deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes nos coloca no rol dos responsáveis. Atitudes de respeito e preservação do meio ambiente, em particular o consumo racional da água, pode ser desenvolvidas a partir de atitudes em sala de aula. Monitorar o hidrômetro, medidor do consumo de água, calcular o consumo de água por pessoa e promover campanhas de redução de gastos são caminhos interessantes para atingirmos tais objetivos. Revista Nova Escola, março de 2007, página 17. Qual é o principal assunto desse texto? Então, qual é o principal assunto discutido pelo texto? Letra A, a importância de atitudes em sala de aula. Até é colocada essa questão no texto, que é importante mudar a atitude em relação ao consumo de água, até na sala de aula. Porém, não é o assunto principal. A poluição do planeta Terra também não é citado no texto. O monitoramento do hidrômetro é apenas um medidor do consumo de água que pode ser utilizado para diminuir a questão do consumo. Letra D, o consumo racional da água. A alternativa correta para essa questão é a letra D, porque o texto discute justamente essa questão do consumo consciente que devemos fazer da água, o consumo racional da água. Alternativa D. Questão 2. Leia o texto abaixo e responda. Vândalo, olha isso, já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. A acentuação, hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina urgente. Qual é o tema desse texto? Letra A, o novo corretor ortográfico. Letra B, o novo acordo ortográfico. Ou letra C, a nova regra da acentuação. Ou D, a nova regra da máquina. A tirinha vem discutindo justamente a questão da implantação do novo acordo ortográfico e a questão da máquina não está atualizada, não tem um corretor que supre esse papel de fazer a correção voltada para o novo acordo ortográfico. A máquina está desatualizada. Então, o assunto principal discutido no texto, o tema do texto é a questão do novo acordo ortográfico. Letra B. Questão 3. Leia o texto a seguir atentamente. Preserve os bichos. A Terra já conheceu inúmeras espécies de animais. Muitas foram extintas, como a dos dinossauros, que viviam no planeta por cerca de 140 milhões de anos e desapareceram por consequência da queda de meteoros. São várias as causas da extinção das espécies pelo homem: caça indiscriminada, tráfico de animais, alteração do habitat através da destruição das matas, poluição do ar, da água e do solo. No Brasil, mais de 250
espécies de animais estão seriamente ameaçadas. Então, o assunto desse texto é a extinção dos animais, letra B, poluição da terra, queda dos meteoros, ou letra D, vida dos dinossauros. O assunto que está sendo discutido no texto podemos compreender que é a questão da extinção dos animais. E aí é citado a, os dinossauros como uma espécie que foi extinta. Porém, não é a vida dos dinossauros não é um tema principal, e sim a extinção dos animais. A queda dos meteoros não é a alternativa correta também, porque é apenas uma consequência para a extinção dos dinossauros, e a poluição da Terra também não é o tema central do texto. O assunto que está sendo discutido é a extinção dos animais. Letra A. Questão 4. Leia o texto abaixo e responda. Ai, que sono! A cabeça fica pesada, os olhos não param abertos, os movimentos se tornam vagarosos. Aos poucos você vai se desligando de tudo e quase nem ouve mais a TV nem as vozes das pessoas ao redor. Está na hora de ir para a cama. Dormir é gostoso, tanto que dá a maior preguiça acordar de manhã. Cair no sono também é importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarregar as energias. Além disso, enquanto dormimos, muitas coisas acontecem em nosso corpo. Os sentidos funcionam, mas o cérebro reage menos aos estímulos. Porém, se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seus sonhos. As pálpebras se fecham para evitar a entrada de luz. Nós somos programados para descansar quando está escuro. A respiração fica mais lenta, com os órgãos funcionando devagar, precisamos de menos oxigênio. Os ouvidos praticamente se desligam, só ouvimos sons bem altos, como o do despertador tocando. O organismo libera maior quantidade de substâncias que estimulam o crescimento e renovam as células. A temperatura do corpo cai e sentimos um pouquinho de frio. Essa questão, alguns alunos marcaram a alternativa errada, porém, o assunto desse texto é a questão do funcionamento do corpo durante o sono. Vemos ao longo do texto, através da leitura e compreensão, que o texto ele fala do momento certo da questão do como o corpo se comporta quando está com sono, a questão da redução da respiração, a queda da temperatura corporal ao dormir, fala de várias características que mostram o funcionamento do corpo durante o sono. Então, o assunto principal que é detalhado no texto é a questão de como o nosso corpo funciona durante o sono. Fala que as pálpebras se fecham para evitar a entrada de luz, a respiração fica mais lenta, o organismo libera maior quantidade de substâncias. Então, todas essas características fala da questão do tema central, que é o funcionamento, como o nosso corpo funciona durante o sono. Então, a alternativa correta
é a letra B. Confiram as respostas de vocês, vejam quais vocês erraram e marquem a alternativa correta, certo?